Oi, minhas poderosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aí chegando no final de outubro. Esse mês de outubro é o Outubro Rosa, e o Brasil promove uma campanha de conscientização para a prevenção do câncer de mama. Muitas pessoas fazem maquiagem, eu também pensei em fazer. Sabe, eu senti aqui no peito que eu queria uma coisa que realmente ajudasse as pessoas que estão passando, né, por um processo de doença ou que tem algum familiar que esteja passando, que a gente sabe que não é fácil, mas que quando você vê um testemunho de alguém que lutou, que sabe, superou os dias difíceis, todo o sofrimento e venceu, eu acho que dá um gás, dá uma força, dá mais fé, sabe, dá mais esperança de que a sua situação também pode ser diferente, né? E hoje eu vou bater um papo com alguém muito, muito especial, que passou por uma experiência muito difícil de superar um câncer. Então, vamos comigo bater o papo com ela. Vem comigo que hoje é muito, muito especial. Então, gente, olha, eu tô aqui com a Mazé, que é a pessoa especial que eu falei pra vocês, que eu vinha visitar. E ela vai contar um pouco da história dela de fé e de superação. E é um prazer, viu, Mazé? Que Deus te abençoe. Muito obrigada, viu? Olá, pessoal. Como a Márcia está falando, né? Acabou de falar que às vezes a gente pensa que é o final de tudo, o fim de tudo, né? E Deus vem nos mostrar que é apenas o começo, né? Mas para as coisas serem do jeito que Ele planeja para a gente. Uma das coisas que aconteceu na minha vida, que nos pegou de surpresa, assim, num momento bem delicado da minha vida, foi descobrir, né, que eu estava com câncer de mama. Eu tenho 2 filhos, né, e estava amamentando o meu segundo filho quando eu percebi, né, que estava com um nódulozinho no cílio. E eu passei a noite inteira amamentando, normal, o meu filho Rian, né, e quando acordei de manhã eu senti aquele nódulozinho na minha mão direita, um carocinho mesmo palpável, né. E eu fiquei, nossa. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe, né, e ela disse, não, eu acho que o leite integrou. E aí passou-se uma semana e não melhorou. Pelo contrário, eu senti que ele estava crescendo, né. E aí foi onde eu procurei o médico, né, e ele fez uma ultrassom. E ele falou, não, é mesmo uma retenção de líquido, né, não vai ser nada demais não precisa se preocupar não. Só que você para de aumentar o bebê e vem pra gente fazer uma punção e tirar esse líquido. Aí tudo bem, assim aconteceu. Passou-se um mês até eu parar de aumentar, que não foi fácil também. E aí depois que eu consegui, né, ele parar de aumentar, eu voltei, e aí o médico falou, não, vamos fazer a punção. E quando ele fez a punção, né, ele percebeu que não era líquido. Foi onde ele falou, olha, infelizmente não era o que eu estava pensando, e vai ter que fazer uma coribiópsia, né, que tirar os fragmentozinhos, né, os pedacinhos para fazer análise. Nossa, ali já saí de lá, né, pensando, muito preocupada, né, meu esposo também foi junto, né. E aí foi onde a gente procurou um lugar para fazer. Eu fiz aniversário dia 3 de setembro, de 32 anos, e dia 9 de setembro, que eu recebi o diagnóstico. Foi onde, infelizmente, veio ser câncer mesmo, e a médica ainda foi bem dura. E assim, ainda mais no momento que eu estava passando, né? Porque a gente tem a gravidez, o resguardo, a criança pequena, tudo isso já deixa a gente frágil, né? E naquele momento eu pensei assim, era um momento da minha vida que eu ia fazer, que eu ia né, ajudar, que eu ia cuidar dos meus filhos, que eu ia... E pelo contrário, foi um momento na minha vida que eu tive que ser cuidada. E aí foi onde começou a correria, a luta, porque assim, eu pensei que quando uma pessoa era diagnosticada com uma doença assim, imediatamente já teria um lugar para que ela já pudesse ser cuidada, né? E infelizmente não foi assim. Eu não tinha convênio, né? Tinha que ir para a rede pública mesmo. E aí isso fez com que eu procurasse, batesse nas portas, mas parecia que estava tudo fechado, não conseguia de jeito nenhum, nem sequer um hospital para marcar uma consulta. Nossa. E aí sempre a gente, né, clamando muito a Deus, pedindo a Ele. E aí foi onde eu consegui, no hospital, no ICESP,
que é o Instituto do Câncer de São Paulo, né? Eu consegui, só que eu consegui marcar uma consulta para 3 meses depois. Nossa, é a realidade. E aí, como tinha mexido no nódulo, ele começou a crescer bastante. E eu comecei a sentir, assim, uma tosse, uma falta de ar. Né? E aí foi onde a gente procurou, né? Marcou essa consulta para 3 meses depois. E eu pensei, 3 meses da consulta, até fazer exames e tudo, né? Foi onde a gente procurou esse mesmo médico, só que no consultório dele particular, né? Aí ele pegou e falou pra gente. Quando eu cheguei lá, eu falei, ó, que era paciente dele do ICESP, mas que estava ali por... Aí contei a situação, né? Aí ele falou, olha, é o seguinte, eu não posso passar você na frente, porque tem uma fila de pessoas. Não, eu sei, eu não tô querendo passar na frente de ninguém. Mas você precisa saber o que está acontecendo, eu não posso esperar. Eu falei, se eu faço essa cirurgia particular, eu venho na minha casa, eu venho o que eu tenho e faço tudo que for preciso. Aí ele falou, minha filha, você não vai poder pagar seu tratamento. Você pode pagar a cirurgia, mas você vai precisar de muito mais. Quando ele falou isso, mais um desespero pra gente. Eu falei, doutor, e agora então? Aí foi onde ele falou de um serviço de filantropia que existe no Sírio-Libanês, né? Que até o momento eu não sabia. E que eles ajudam, né, as mulheres com câncer de mama. E é um serviço muito bom, né? Que a gente pega um encaminhamento do posto de saúde e vai até lá. Eles fazem os exames muito rápidos, lá no hospital mesmo. E foi onde eu fiz, né, a cirurgia. Onde a palavra de Deus diz, né? Batei, então será aberta. Pedi e recebereis. Então foi mais ou menos isso, né? Ele nos dá, mas precisa que você dê o passo. Porque assim, não é porque a gente esteja servindo a Deus, buscando a Deus, que as coisas não acontecem, as coisas ruins, né? Acontecem, só que você tem outra forma, outro jeito de agir, né? Então naquele momento eu pensei, mas como que eu vou conseguir isso? Mas foi justamente correndo atrás, né? E eu pedia muito assim a Deus que não precisasse fazer a quimioterapia, que fosse só a cirurgia, por mais que fosse difícil, mas que não passasse daquilo. Porque eu tinha medo de perder meu cabelo, era uma coisa que eu tinha muito... Nossa, mulher, você sabe como que é, né? Acaba que fez... Aí teve uma junta, aí fiz bastante exames, a junta médica para diagnosticar, eles falaram pra mim, olha, é o seguinte, e eu pedindo a Deus para que não fosse a quimioterapia. Minha preocupação maior era o cabelo. Assim, eu pensava, meu Deus, como que vai ser? Até porque eu pensava assim, meus filhos vão me ver sem cabelo. Então assim, minha preocupação é porque assim, as pessoas iam me ver, porque é uma doença tão assim que ela estampa para todo mundo, tá? Você está com câncer, eu estou com câncer. E parece que as pessoas olham para você desesperançosas. Elas acham que ali não tem mais. É o fim. É o fim. Eu acho que é por isso que é importante ver pessoas que venceram, porque a gente tem mania de olhar assim, mas fulano teve, não reagiu, não conseguiu. É você focar o olhar para quem venceu. Quantas pessoas assim, sabe, a gente via que eles queriam até dizer para mim que ia dar certo, mas diante de tudo aquilo, ficava difícil mesmo, né? E aí foi aquele voltar mesmo para Jesus, sabe? Para aquele fundador da vida, sabe? Sabe, você parar de olhar para o mundo, porque o mundo dizia para mim que não ia dar certo, o mundo não me dava esperança. E foi naquele momento que eu me voltei para Jesus mesmo, misericordioso. Assim. Então foi naquele momento que chegou o fim, que foi onde eu ouvi os médicos falar, você vai começar justamente pela quimioterapia, porque o tumor chegou a 10 centímetros, então não tinha como fazer uma cirurgia, ia ser muito evasiva. Naquele momento eu fraquejei muito, muito. Eu lembro que eu saí do consultório chorando, desesperada. E aí meu marido tentando me acalmar, né? E eu falei, amor, não me fala nada, porque eu não tô conseguindo. Assim, não precisa falar mais nada. Eu tava tão assim, aflita. Então, assim, foi um momento tão difícil, assim, porque eu pensava assim, eu não resisto à quimioterapia. Porque até então eu não tinha nem ouvido falar, assim, na minha família, graças a Deus, não teve, assim, nenhum caso que a gente... Então, assim, era novo, muito novo pra gente. E aí eu lembro que a gente entrou no carro e aí ele foi, e aí eu percebi que ele começou a rezar. E eu baixei minha cabeça, sabe, como que não queria enxergar aquela realidade. E assim, eu tava com a cabeça baixa, eu sentia aquela... Parece que alguém erguia minha cabeça, né, e dizia, olha pra frente.
E eu ergui a cabeça e olhei, naquele momento de desespero que eu estava passando, eu vi aquelas pessoas indo e voltando na faixa de pedestre, né? E aí naquele momento o Senhor tocou assim no meu coração e eu senti, sabe, como se eu ouvisse a voz. Ele dizia, tá vendo alguém igual? Eu vi aqueles que iam e aqueles que vinham e parecia que eu vi o rosto de todo mundo ao mesmo tempo. E aí o Senhor dizia para mim, você está vendo alguém igual? Eu fiz cada um e conheço cada um pelo nome. E aquele que acreditar e tiver fé, terá a vitória. Então naquele momento eu me fortaleci. Foi uma força tão grande que eu senti. E que naquele momento que eu pensei que fosse o fim, foi justamente ali que eu senti que era realmente o começo de uma nova história na minha vida. Foi onde eu consegui ver, olhar para o lado e ver o meu esposo ali pedindo por mim, rezando. Ele estava ali comigo. Deus já tinha preparado um anjo, né, para estar ao meu lado, porque o esposo é muito importante num momento, né, como esse. Com certeza. E aí naquele momento que eu vi meu esposo e eu vi ele rezando ali, ele estava comigo, eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso. Porque o Senhor já preparou tudo. E a partir daquele momento eu comecei a olhar as coisas boas que ainda tinha na minha vida, né? Isso. Eu comecei a olhar para o meu esposo, eu comecei a olhar para meus filhos, eu comecei a pensar assim, hoje eu estou viva, então eu vou viver o hoje. A cada dia, como se fosse o último, mas hoje eu estou viva, então hoje eu vou ser feliz. E a partir daquele momento eu me entreguei totalmente ao Senhor e falei, Senhor, que Tu faças a Tua vontade na minha vida. Peguei a minha cruz e carreguei, né? Não fugi mais, porque eu não queria aceitar. Uma coisa muito importante é a pessoa aceitar, assim, isso não é meu, mas está em mim e eu vou lutar, eu vou ter força, porque é encarar a realidade. Eu tô doente e eu preciso ser forte para vencer. A cada químio que eu tomava, a cada gota daquela medicação que passava pela minha veia, eu agradecia a Deus. Eu agradecia a Deus porque eu sabia que era através daquela medicação que eu ia receber a minha cura. Né? Então, assim, eu lembro que eu ficava lá recebendo a quimioterapia e meu marido lá fora, porque não podia entrar. Só que eu não sei como é que ele fazia, que de 5 em 5 minutos ele aparecia. E aí sempre vinha com o texto, né? Porque ele rezava o texto, ele estava em oração. E aí todas as amigas que a gente faz lá diziam, nossa mãe, esse marido teu, toda hora eu só lembro dele com essa Bíblia e esse texto na mão. Ele me fortaleceu muito, assim. Eu percebi, porque quando a gente casa, né, a gente fala, né, é uma só carne, né? Isso. E serão uma só carne, a palavra nos diz, né? E realmente eu vim entender que esse serão uma só carne é com o passar do tempo, né? Porque são com essas dificuldades que a gente se torna uma só carne. Então foi nesse momento que eu já não podia mais oferecer ao meu marido aquilo que eu oferecia, um corpo saudável, né? Estar sempre à disposição, estar sempre fazendo as coisas. Foi aonde eu senti que veio o amor verdadeiro. Fala na palavra em Coríntios, né? Que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. Então foi naquele momento, assim, que se torna assim, uma decisão de continuar juntos, uma decisão de vencer juntos. E que eu passei por aquele momento difícil, por o Calvário, mas assim, Deus me segurou, né? Deus cuidou. Porque eu não via nem como... No início eu olhava e não conseguia enxergar nada, era uma escuridão e de repente Deus veio, né, com a luz divina, mesmo clareando os caminhos e mesmo que tudo vinha contra, porque aconteceram muitas coisas, como o meu esposo teve que ficar um pouco ausente do serviço para cuidar de mim e das crianças, ele teve problemas financeiros também. A gente foi no carro, né? Ele levava e deixava no estacionamento. Teve uma vez que a gente saiu, o cara do estacionamento falou, olha, bateram no seu carro. Meu marido até costuma falar, eu olhei tanto o carro, falei, justo o meu. Né? Então, assim, além disso, criança adoece, porque pequeno tem que tomar vacina. Duas coisas que eu não esqueço dos meus filhos. Que uma foi quando eu fiz a cirurgia, eu fiquei 3 dias no hospital, né? Então ele sentia muita falta, sabe? E eu lembro
que eu cheguei em casa. Foi assim, eu tava no hospital e era pertinho do Dia das Mães. Então minha filha tava na escola ensaiando a música do Dia das Mães. E ela falava, mãe, será que você vai estar lá para ouvir eu cantar? E eu falei, eu vou estar, filha, eu vou estar, em nome de Jesus eu vou estar. Mas eu pensava, meu Deus, será que eu vou estar? Aí foi justo o dia, os dias que eu estava no hospital que teve a apresentação. E aí eu não pude estar. E aí eu lembro que meu marido foi em casa, né? E ela mandou a música, gravada no celular, cantando a música do Dia das Mães, né? E eu estava no hospital. Nossa, meu Deus. Ali pra mim foi muito difícil. Eu pensava, Senhor, que eu tenha outros dias das mães pra mim estar lá, né? E aí eu lembro que eu cheguei em casa, né? E aí eu vim com muitos drenos. E aí o pequenininho, quando eu cheguei no quarto, que eu cheguei, ele veio correndo assim no corredor pra me abraçar. Doido pra dar aquele abraço. Ele veio, meu marido segurou ele e minha irmã com medo dele me machucar, porque eu tava muito fragilizada, né? E aí quando meu marido segurou ele, ele começou a chorar. Chorar e eu vem meu amor, vem, ele não quis mais. E aí meu marido desceu com ele, né? Os quartos eram em cima, ele desceu lá pra mãozinha e eu escutava aquele choro dele. E sem força de ir lá. Nossa. Coisa que mãe você sabe como é. Chorou o filho, você pode estar vendo que tiver. Nossa. E eu não tinha força, né? Não tinha. Eu estava assim, diante de uma realidade tão dura que eu pensava, meu Deus, diante de tudo, assim, como que o Senhor permitiu uma enfermidade dessa? Eu com uma criança independente de mim. E aí, assim, Deus sempre vinha me dando a resposta, né? Que mais pra frente eu percebi que se não fosse meus filhos precisarem de mim, talvez eu não tivesse reagido. Aí meu marido botou ele no carro e saiu para dar umas voltas para que ele dormisse. E aí quando ele chegou em casa, que ele pegou ele no colo e levou lá pro quarto para deitar, ele acordou de novo. E quando ele acordou, ele viu que estava no quarto, começou a chorar de novo. E eu lá, ele no quarto das crianças e eu lá no nosso, né? Foi quando eu ouvi, eu escutando aquele choro dele e pedindo a Deus para me dar força para eu levantar, né? E aí peguei um treino aqui, outro ali e consegui levantar e fui bem devagarinho. E encostei na porta do quarto e falei, Rian. Aí eu lembro que ele fez, parou o choro. Traz ele aqui para deitar comigo, né, Jussi? Aí eu deitei, ele deitou do lado, aí eu lembro que ele deitou assim pertinho de mim, querendo encostar. Só que com medo, né? Porque aí eu peguei a perninha dele, botei ele em cima da minha, ele falou, pode mãe? Eu falei, pode. Aí ele botou a perninha em cima da minha e eu comecei a cantar naquele momento. Aquele momento ali, eu esqueci aquilo que estava passando e imaginei só assim, eu, meu esposo e meus 2 filhos. E comecei a cantar aquelas musiquinhas de Niná, que eu cantava, né? E ali eu cantando e ele foi adormecendo. Acho que ali renovou ele, tipo assim, meu Deus, minha mãezinha tá de volta. Minha mãe tá aqui. Porque... E aí mais uma vez a gente sente a presença de Deus, sabe? Dizendo assim, eu tô aqui, né? Mesmo diante de tanta tribulação nesse lar, mas eu tô aqui acalentando, acalmando, né? E eu costumo falar assim, Deus cura a todos. Uns, ele cura pra ele. E outros, ele cura para que, né? Para continuar, para que com um testemunho, né, erga muitos, né? Porque Deus, eu até costumo falar, Deus é especialista no impossível. Quando a pessoa fala para mim, é o impossível, eu falei, opa, porque agora é a hora de Deus agir. Porque até onde você pensa que vai, tudo bem, mas quando você diz eu não posso mais, aí não é hora de desespero, é hora de segurança em Deus, porque é a hora que Ele age. As coisas ruins, ela vem para todo mundo. Só que cada uma pessoa tem uma forma de reagir. E quando você está com Deus, você reage de uma forma diferente. Né? Porque assim, foi um momento de destruição daquela vida que eu vivia e uma reconstrução em Deus. Porque tudo que eu perdi, Deus me deu. Tudo que eu perdi não, com a doença, né, veio perder, que é no caso o cabelo, né? Tive que fazer a mastectomia, que é uma cirurgia radical. Tirei os linfonodos do braço, né? Um cuidado que vai ser pro resto da vida, com esse braço direito. Eu lembro que eu não conseguia erguer meu braço, nem um pouquinho assim, quando eu fiz a cirurgia. E eu lembro que eu comecei a fazer a fisioterapia e eu lembro que a fisioterapeuta falou, olha, todo mundo que faz cirurgia levanta o braço mais ou menos uns
a gente vai conseguir os 70%. Aí eu falei, e eu pensei na hora, eu falei, falei, não, mas meu Deus, é 100%. E aí continuei o tratamento, né? Porque eu fazia aquilo que tinha que ser feito. Isso. Tudo isso a gente começou a ver muito mais além do que aquilo. A gente passou a ver a vida de outra forma. Eu me olhava no espelho e eu não me conhecia. Eu procurava Mazé e não achava mais. Eu me olhava e falei, meu Deus, mas cadê eu? Cadê eu? Porque eu não me sentia mais. Parecia que eu olhava e a minha imagem era diferente. E aí, depois Deus me mostrou que aquela Mazé nunca ia ser mesmo mais a mesma, né? Ele me mostrou que estava me reconstruindo. E comecei a ver o mundo de outra forma. A busca assim, de ajudar o próximo, de amor ao próximo. Né? De estar aqui hoje, né? Conseguir vencer a dificuldade da timidez, do medo, né? Para estar aqui hoje falando para um público, né? Por quê? Porque Deus realizou grandes obras ao meu favor. Né? Então assim, eu não posso, Deus não acende uma lâmpada para que a gente esconda. Ele acende uma lâmpada para que a gente, né, clareie, né, levante. De alguém. E Deus veio tirar muitos medos, né, da minha vida. Inclusive, eu não dirigia. Não dirigia. Eu tinha a carta de motorista, mas aí eu tirei a carta de engravidez. Já foi uma forma de a gente ficar meio esperando. Né? Comecei a fazer a quimioterapia. Aí quando eu fazia, passava uma semana ruim, né? Aí depois, quando eu voltava a fazer a próxima, eu estava melhor e ia levando o carro. Meu marido do lado. E aí ele ia no carro e eu dirigindo. Aí eu sei que quando terminou a quimioterapia, eu já estava craque no volante. Aí foi quando eu fiz, aí em seguida eu fiz a cirurgia, né? Aí quando eu fiz, a médica falou, a médica falou, olha, é o seguinte, você não pode mais dirigir carro manual, porque tirou os linfonodos, fez a mastectomia, então você não pode. Aí eu já disse assim, meu Deus. Meu marido na mesma semana vendeu o carro e comprou um automático. Né? Vendeu um carro bom que a gente tinha na época para comprar um automático que era mais caro, mais inferior, mas pra, né, já para te dar um incentivo a mais. E hoje, às vezes, a minha irmã até dá risada, porque eu falo assim, eu louvo e agradeço tudo que Deus permitiu na minha vida. Porque foi a partir disso que eu passei, sabe? Eu passei a ver a vida diferente, a valorizar e a viver o hoje. Porque é tão difícil a gente viver hoje. Eu lembro que quando eu perdi o cabelo, eu usei uma peruca, uma prótese. Não era uma peruca, era uma prótese que ela era colada, era igual ao meu cabelo. Eu podia lavar, podia escovar, ele não saía. Nossa. Era. E passei um ano com ela. E aí eu lembro que eu lavava meu cabelo normal em casa, né? Só que a gente não sente a água bater. Eu sentia na prótese, mas não sentia no casco da cabeça. E eu pensava, meu Deus, como é bom a gente deixar a água cair na cabeça. Então assim, são coisas pequenas que mudam. Eu sou tão grata eternamente a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Na minha vida, continua fazendo. E pela certeza que a gente tem, né? Que não estamos só. E eu mesmo costumo falar que o meu marido, eu falo pra ele que é um anjo. Eu falei, foi um anjo que Deus me deu, foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu agradeço muito a ele, né, a minha família também, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos que me ajudaram muito em oração. Né? Meu pai, que quantas vezes ele veio passear aqui, umas 3 vezes, coisa que era muito difícil. De tão longe, né? Então, assim, o que eu quero deixar aqui para vocês, né, é que não se entreguem aos problemas, né? Que nós temos um Deus maravilhoso, que está sempre olhando por nós, né? Que também nos deu uma mãe, Nossa Senhora, que cuida de nós, que intercede a Deus por nós. Eu nem tenho palavras para agradecer, porque assim, não foi fácil para mim, nem para ela, mas é isso que a gente quer passar, que é assim, ela conseguiu e você vai conseguir, o seu familiar que está precisando, a sua vizinha, o seu vizinho, o seu filho. E é isso que a gente espera ter ajudado, porque foi isso que me trouxe até aqui e que deu coragem para ela também. E tenham fé que assim, não é o fim, que é uma coisa que não é fácil, que nem ela contou, não é fácil, mas que é possível vencer e você vai vencer. E muito obrigada por vocês terem assistido.
assistido o vídeo, que assim, a gente espera do fundo do coração que tenha ajudado, que tenha passado uma mensagem que é possível vencer o câncer, não é o fim, tá? E que Deus continue te abençoando, assim, com tua família linda, com teu esposo, que eu não posso deixar de dar parabéns, porque quem é mais de perto sempre fala, e é um exemplo para, assim, se tem algum homem assistindo, assim, seja parceiro, porque você só tem a ganhar, Deus vai te dar tantas bênçãos, família, vale ouro, traz saúde, traz alegria e é maravilhoso. Mas é que Deus te abençoe. Eu quero te dar um abraço, viu? Muito obrigada mesmo, de coração, viu? Eu que agradeço. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos. Amém. Então, tchau e até o próximo.